Então, uma forma legal que a luz gosta de trabalhar chama-se chamar a atenção. A luz ela trabalha de uma forma inteligente, por isso que ela é presente em todas as eras, por isso que ela é presente aqui neste planeta que vivemos de formas variadas ao longo dos anos, ao longo dos milênios, e ela é impactante em todas as eras. Ela foi impactante quando Jesus pisou aqui, foi impactante quando Moisés também pisou aqui. Está sendo impactante agora na parte do estudo científico da espiritualidade trazido por Allan Kardec. Quando falamos isso, não precisamos ficar dando explicações, porque não existe religião melhor que a outra. Existe comunhão com o Pai. E os tempos mudam, são atualizados. E a forma de a luz de os espíritos bondosos, dos espíritos de Deus, dos espíritos que trabalham para o progresso da humanidade, dos espíritos que querem que vocês, terrenos, evoluam. Essa forma que eles trabalham é a forma que Deus os põe para trabalhar. Deus é infinito em formas de trabalhar. Ele tem ideias infinitas nas suas formas de trabalhar. Ele pode trabalhar com você de um jeito e com o seu irmão de outro jeito, ou com a sua irmã, ou com o seu amigo, ou a sua amiga. Ele ou ela não deve, ou não tem que seguir os mesmos passos que você segue. Isso é doutrinação humana. O destino, Deus prepara para a gente, é um destino de glórias, mas não quer dizer que você vai para o mesmo lugar que vai o seu irmão. Não quer dizer que vocês vão para o mesmo lugar, porque na casa do Pai tem várias moradas. Várias não são só duas ou três, são infinitas várias, infinitas moradas, infinitos reinos. Infinito é infinito, é muito, 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 muito. Até dá uma bugada na mente. A gente não consegue saber o que é infinito, né? É só você pôr na sua cabeça que infinito é algo que não acaba. Tendo esses mundos, estes reinos infinitos, citadas pelo Cristo, que o reino dele não era deste planeta, mas o reino dele pode habitar dentro de ti, estando neste planeta agora, usando essa capa de pele, nervos, ossos, sangue. Dá para você sentir o reino dele mesmo usando essa capa, essa roupa que você está usando agora. Dá para você sentir que você não é deste planeta, deste mundo. Você conseguir conectar nessa frequência de abundância do Pai e esquecer por um momento dos problemas que você está enfiado aqui na Terra. Se você conseguir esquecer um pouquinho desses problemas, você vai saber que você não é daqui, deste mundo. Você vai se sentir perdido aqui,
Você vai se sentir como um zumbi se ficar focado só aqui na Terra, só em coisas materiais. Por isso é tão importante buscar o reino, porque ele vem em primeiro lugar. Por que ele vem em primeiro lugar? Porque é a vida eterna. A vida é eterna. A vida na Terra não é eterna. A vida aqui na Terra, que você está vivendo aqui, ela é temporária. É uma experiência. Não é vida, é uma experiência. Na sua cabeça é vida, mas é uma experiência, tá? Porque Jesus vive, e os anjos vivem, arcanjos vivem, e outros espíritos que não são anjos e nem arcanjos são como você, só não estão usando uma roupa de carne agora. Eles vivem, eles não morrem, não existe morte. Muitos ainda duvidam disso, mas se você duvidar, não vai mudar a realidade. Existe vida. Se a vida existe, vamos viver. Mas como eu gostaria de viver a minha vida? Com tranquilidade, paz e harmonia. Amor, né? Amor traz tudo isso. Para você atingir este nível de amor, não tem um nível determinado de amor que você tem que chegar. Mas para você atingir este nível de amor, você precisa querer, né? Você precisa se despir de algumas coisas que não trazem amor. Você precisa se despir de algumas coisas que não trazem amor. Que, ao contrário disso, trazem ódio, trazem tortura para você mesmo. Você mesmo às vezes traz tortura para você, tortura emocional, necessidade o tempo todo. Você se coloca no lugar de ser necessitado o tempo todo. Você quer ser ajudado o tempo todo. Você quer estar sendo visto o tempo todo. Você pode até dizer que não, mas você gosta de receber ajuda. Você gosta de se sentir um coitadinho. Você gosta de se sentir um necessitado. Você gosta de várias coisas dessas. Você gosta de estar rodeado de pessoas que te aplaudam, que te deem bons ou que sejam amorosos com você. Mesmo eles sendo falsos, pode ser que você não perceba que eles estão sendo falsos, porque está ocupado demais olhando só para o próprio umbigo. Mas às vezes eles estão sendo apenas aquilo que você quer que eles sejam. E aí você se torna o importante, né? Isso é ego, né? Não usamos palavras para te colocar para baixo ou para o criticar. Usamos as palavras para dizer o que é nesta terra aqui. E vocês não precisam concordar. Só escutem aí. Eu, Carlos, não sei de tudo. Este rapaz aqui não sabe de tudo. Ele não sabe de nada. Ele se coloca à disposição para ajudar aqueles que se sentem confortáveis de ouvi-lo. Ele se coloca à disposição para isto. E ele precisa melhorar muito. Assim como vocês também precisam melhorar muito, mesmo se já tiverem melhorado. Porque quem melhora, quem treina, gosta de treinar. Ninguém treina porque não quer. Às vezes você pode começar porque não quer, mas com o tempo você vai adquirindo ali um gosto pela coisa, rapaz. É igual quem treina, quem vai pra academia assim constantemente, não vive sem, né?
Mesmo cansado, às vezes depois de uma viagem longa, o cara ou a moça pega e vai. Os que estão ao redor ali, sedentários, preguiçosos ou que estão cansados, arrumam desculpa fácil. Para que você vai para lá agora? Vamos descansar, hoje é dia de descansar. Por quê? Porque você é um preguiçoso. A tendência do ser humano é ser preguiçoso. Todos, todos, tá? Todos têm essas tendências de serem preguiçosos. É o mal humano, tá? Mas isso não o condena. Muito pelo contrário. Se você admite que ser um preguiçoso, mas se esforça para tentar ser menos preguiçoso a cada dia, você é aplaudido pelos céus. Pelos céus e pelos seus. Podem ser amigos que estão do seu lado, te ajudando a evoluir, crescer, te impulsionando emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, em negócios, ou o seu parceiro ou a sua parceira está te ajudando. Acredita em você. Tem pessoas que acreditam em você, não tem? Eles podem não acreditar o tanto que você acredita, mas eles já acreditam muito para o nível de crença deles. Eles já te veem como um exemplo. Eles sentem que você é um tipo de guia, algo diferente tem em você que abre os olhos deles e fazem eles abrirem os olhos, sentirem e falarem aquele ou aquela tem algo diferente nele. Eu vou ouvir ele um pouquinho mais. Mesmo que eles não façam tudo o que você fala, porque eles não vão fazer. Nem você faz tudo o que você fala. Como você quer ficar bravo com alguém que não fez o que você fala? Ou que não mudou de uma hora para outra o pensamento? Só porque você queria que ele mudasse o pensamento? Não vão mudar de uma hora para outra. Demora anos, muitos anos, centenas de anos, milhares de anos para se mudar um pensamento de uma humanidade. Então não fique se desgastando porque fulano ou fulano não quis mudar. Ou disse que ia mudar e no outro dia estava fazendo a mesma coisa. Está automático na cabeça deles. Na sua também, que fala de evolução, que fala de Jesus, que prega o nome dele, parabéns para você, mas você também tem muita coisa para melhorar. Que a tendência do homem, da carne, dessa carne, ela é má. Esse é o jogo. Tem um espírito aí dentro de você, do seu corpo. Eu estou falando com o seu espírito agora, tá? Não estou falando com a sua carne. A sua carne é só um instrumento para o espírito se manifestar. Se você fechar os olhos, você vê que você tem carne? Não vê. Você só sente. Então sinta aqueles ao seu redor. Sinta as palavras deste médium para você agora. Sinta a emanação que ele tem quando fala contigo. Ele não sabe de tudo. Ele não é muito estudado. Mas o espírito dele é amoroso. O espírito dele é afável, é bondoso, tem paciência. E o principal, se põe à disposição de nós, os seres invisíveis que você não vê, falar através dele. Você não vê a gente falar, tá vendo ele. Então para vocês é ele, mas não é ele. Somos nós e ele também. Porque aqui é um intercâmbio mediúnico que está acontecendo. Tem pessoas aqui perto, estão chegando perto dele agora, porque ele está subindo a frequência dele, se colocando à disposição. Aí vocês estão assistindo, muitos de vocês precisam ouvir certas coisas que está sendo dito aqui. Ele também precisa ouvir, porque ele vai ver o vídeo. E muitas outras pessoas no futuro vão ver esse vídeo. E vão se sentir amadas, importantes. Porque a necessidade do ser, independente se é humano ou não, é de se sentir importante e de se sentir útil. Queremos todos ser úteis, úteis para Deus, úteis para os nossos amigos e amigas, aos nossos irmãos.
Se você sabe de algo bom, ensine este algo para alguém, mas não force esse alguém a ser bom igual você acha que deve ser bom. Só seja você mesmo, mas não fique esperando o aplauso de todo mundo, não fique esperando o reconhecimento. É difícil passar dessa fase de esperar reconhecimento. O ser humano é assim mesmo, ele espera reconhecimento. Ah, eu ajudei tal pessoa, agora ela nem olha para mim. Este é o jogo. Se ela ficasse olhando para você, você ia ficar se sentindo o máximo. Se você tem uma condição financeira boa e pode ajudar as pessoas, ajude. E mesmo que você não tenha uma condição financeira boa, se você sentir no coração de ajudar alguém, vai ser mais glorioso ainda se você não tem a condição financeira boa, estável, ou sólida, e está ajudando financeiramente uma pessoa que precisa. Deus vê esse esforço seu também, Ele vê a sua bondade no seu coração. Às vezes você mesmo pode pensar, cara, eu estou sendo bom até demais, eu estou sendo até bobo. Mas não está sendo não, é parte da programação. Você precisa aprender a administrar também a sua bondade, a sua luz. São todos que merecem assim a luz? São, todos merecem luz. Não tem essa de aquele não merece a minha luz, aquele não merece o meu abraço. Todos merecem, todos precisam, todos estão necessitados. Isso aqui é um planeta prisão. Prisão, o que que eles precisam? De liberdade. A liberdade vem da onde? Da luz, vem do alto, vem de Deus. Como é que você vai rejeitar a liberdade de alguém que está sedento de liberdade? Liberdade psíquica, espiritual. Quando você, que é um trabalhador da luz, quando você que procura ser uma luz, ou ser um peão de Deus, vamos dizer assim, no mundo, Deus te ajuda. Nós te ajudamos. E você vai fazendo meio assim sem jeito mesmo, mas vai fazendo. Você não está acostumado a fazer isso? Está começando agora? Não fica se sentindo vergonhoso ou com vergonha de não ter feito algo para alguém e se sentir que estava querendo fazer. Já tá bom sentindo que quer fazer bondade para os outros, é melhor do que sentir maldade. Se você não sente fazer maldade para os outros, já é vencedor. Às vezes, ah, mas eu sinto, mas eu tenho vergonha de fazer. Mas tá bom, com o tempo você vai melhorando, você vai fazendo, faz um pouquinho para um, outro para outro, faz para um primeiro, depois faz para dois junto, depois junta três pessoas numa sala, você já tem coragem de falar para eles. Ué. Tem gente do seu lado o tempo todo, invisível, te olhando, te observando. É porque você não vê. Se você vê, você ia ficar calado, você não ia falar nada. Mas os médiums que costumam sentir as presenças dos seus amigos, dos seus espíritos, não dos seus espíritos, né? Não são seus espíritos, são espíritos de Deus. Mas os médiums que costumam sentir essas presenças, presenças espirituais próximas, eles no começo eles ficam com vergonha, como se tivesse gente vendo, gente encarnada vendo. Às vezes eles se sentem um pouco assim sem jeito, porque sabe que tem gente observando eles. Quando você chega nesse nível, você fica mais cabreiro, você fica mais. Peraí, eu tenho que fazer agora a coisa certa, porque tem gente me observando. E tem gente dos dois lados te observando, gente ruim e gente boa. Por isso que às vezes você sente uma presença estranha, às vezes você sente mal dentro de um lugar, porque aquele lugar pode estar cheio de espírito problemático ali. Não quer dizer que eles sejam demônios. Mas pode ser que eles sejam espíritos zombeteiros, espíritos que ficam ali fazendo arte, que gostam daquele ambiente ali, entendeu? E aí você é luz, você chega, olha o tanto que a luz incomoda. Ó, tá vendo? Olha aí. Incomoda. Luz demais incomoda. Então tem que ter a quantidade certa de luz. Mas você não vai ficar rebaixando a sua luz. Vai rebaixar a sua luz agora por causa de espíritos zombeteiros? Não. Não precisa confrontá-los, seja você mesmo. Estamos falando de espíritos desencarnados. Espíritos encarnados também. A diferença é que o encarnado você vê.
E o encarnado finge para você, né? E aí você acha que é amiguinho, amiguinha, bondoso, bondosa, mas quando você vira as costas, o que que ele faz para ti? O que que ele fala de ti, na verdade, né? E você não tem que julgar, não. Não precisa julgar, é só para você pensar. Os desencarnados, a vantagem é que eles vão fazer o que eles estão ali para fazer mesmo. Ou eles vão fazer bem ou vão fazer mal. Mas você não está vendo. Mas os médiums sentem. E alguns até veem. Mas o sentir é bem poderoso. Bem poderoso. Tá? O sentir é o mais poderoso que tem. Tem alguns que veem esporadicamente alguma coisa. Porque precisam de prova. Então Deus, ele manda você aqui para a Terra. Você que não sente nada, mas de vez em quando vê alguma coisa, ou já viu, para ficar na sua mente aquela imagem para algum dia lá na frente, no futuro, ou agora no presente, você está ouvindo agora é no presente, mas lá na frente, no futuro, você lembra daquilo lá no seu passado, fala, caralho, ele existe mesmo, eu vi isso uma vez. Eu não estava doido, não. Mas tudo tem que ser, ó, na dosagem certa. Porque se for de uma vez, incomoda. Né? A pessoa não vai nem querer mais saber disso, vai achar que é coisa do inimigo, infelizmente. Mas às vezes o seu inimigo pode ser a luz. Toma cuidado, hein? E é o inimigo para você, né? Nem que a luz é seu inimigo, não. Mas você vê a luz como inimiga. Você viu que se colocar a luz muito forte, ela não parece problemática? Ela, nossa, vai me cegar. Pois é. Tem que ser na dosagem certa. Não é que a luz é sua inimiga. Pode ser que ela esteja do lado oposto que você está. Então pode ser que você não esteja muito bem. Preste atenção. Preste atenção. Como é que está a sua frequência? Você está muito nervoso ou muito nervosa? Ou você está muito ansioso ou com dúvidas demais na mente? Começa a fazer um negócio, começa a funcionar aquele negócio, começa a vir dúvidas na sua mente. Isso acontece com todos. Vocês estão no planeta, vocês estão aqui para passar por provas. Provas, expiações. Provas e expiações. Passei por uma prova, vai passar por outra. Você não faz só uma prova na escola, você faz muitas para passar. A vida é igual uma escola. Ah, mas eu já passei. Mas aquela prova que você já passou, eu já sei. Claro, vai passar mais fácil, mas ela não vai vir de novo. Ela pode vir de novo, só que de uma forma mais difícil. Ou vir outra prova para você aprender a lidar com aquela prova nova. A palavra, ela é perfeita. Provas e expiações. Provas, expiações. Expiações e provas. Não é planeta curtição. Não está escrito isso lá na Bíblia. Está escrito provas e expiações. Estamos aqui para evoluir. Não reclamem. Não reclamem do problema. Não queiram ir para o meio da mata e colocar o pé para cima e ficar lá sem fazer nada. Você não está aqui para fazer isso, não. Pode curtir a sua vida, claro, mas você está aqui para trabalhar também. Trabalhar esse interior seu aí que está complicado. Ah, mas eu já estou velho, já estou me aposentando. Eu estou velha, estou me aposentando. Você que pensa, você está mais nova que você imagina, sabe por quê? Que você está chegando perto do final dessa experiência aqui. Presta atenção. Velho, quem tá velho é o menino que acabou de nascer lá na barriga da mãe, que não sabe de nada. Ele que tá velho, sabe por quê? Que ele vai ter que viver essa experiência todinha durante 50, 60, 80 anos. Se ele durar muito. Mas não tem muito ou pouco de durar aqui nessa terra. Você não vai durar 10 anos e ser pouco ou 50 anos e ser muito. Pode ser que 50 anos foi pouco e os 10 anos foi muito, foi suficiente para aquele espírito ali evoluir o que ele precisava e já desencarnar e já ir para outro lugar. Você não sabe, as programações do alto são infinitas. Então não fique choramingando só porque tal pessoa foi embora antes da hora. Não, não foi antes da hora, foi na hora. A gente precisa parar de ser emocional, emocionado aqui nessa terra. A gente precisa ter emoção? Claro que sim, mas não ser emocionado. O estudo, ele livra o seu espírito de sofrer, livra a sua alma de sofrer. Pela perda de alguém precocemente,
Ou até no fim da vida mesmo, já estava na hora daquele rapaz ou daquela moça ir embora, você fica aí chorando. Às vezes ele está bem lá e você fica chorando, chamando ele, chorando, chorando, reclamando a morte dele. Ele está bem. Vai viver a sua vida, vai cuidar da sua vida. Vai procurar estudar para você não ficar sofrendo por ninguém. Não é só de morte, não. É sobre separações, sobre pai e mãe, sobre filhos. As maiores discórdias estão dentro das famílias. Por que que as maiores discórdias, ou uma das maiores, está dentro das famílias? Por quê? Porque vocês foram colocados ali juntos para se desenvolver. Foram presos na mesma cela, estão presos na mesma cela para se desenvolver, para evoluir rápido. É prisão, tá? Planeta prisão. Isso aqui não é um planeta de diversão, não. É prisão. Repito, não estou dizendo para vocês não se divertirem, não é nada disso. É ao contrário. Divirtam-se muito, porque dentro da prisão você tem que se divertir o máximo possível. Mas a gente está falando de assunto de evolução espiritual, mental também, porque você não vai perder sua mente, não. Sua memória vai ficar. E aí depois você vai ficar choramingando. Por que que eu não fiz isso, não fiz aquilo? E vai ficar se culpando e vai acabar descendo para um umbral só por causa de culpa. E vai ter que ficar lá um tempinho lá pagando ou sofrendo, pagando alguma coisa. Mas vai ser resgatado, não preocupa não. Mas é melhor se preocupar para não ir, tá? Não vai não, rapaz. Dá um jeito de estudar, de ver vídeos. Para clarear a sua mente. Só para clarear a sua mente, tá? Não precisa você ficar o dia inteiro com cara em livro. Se quiser, é bom, mas não precisa. Então você fica também só nisso e não faz nada. Tem que trabalhar. Está aqui na Terra para ver, para ter experiências, para ir de um lado para o outro, ir de pregar o Evangelho, ir de ensinar o outro a ser melhor do que está sendo. É isso que é pregar o Evangelho, não é só falar o nome de Jesus, ou falar que ama, ou falar que tem que estudar. Não, seja você com aquele conhecimento que você adquiriu e não precisa ser um religioso. Você só precisa ser você. Não precisa fazer o que os outros querem que você faça. Não precisa atender todo mundo na hora que eles pedem para você ser aceito. Isso também é ego. Ser bonzinho, perdão, ser bonzinho demais é ego. Porque você está querendo ser aceito porque você é bom para todo mundo. Então todo mundo vai falar bem de você. Você tem medo até de falar não, porque se você falar não, vai magoar duas, três, quatro, 10 pessoas. E você não quer magoar ninguém para continuar sendo aceito dentro do grupo, da sua tribo, da sua comunidade. Mas Deus não quer você caladinho e só falando sim, não. Ele quer que você fale uns não de vez em quando. Não é para ser mal, é para te acostumar a ser homem ou mulher de Deus. Porque Deus é justo. Justo contigo, justo com todos. E bondoso demais. Deus é muito bondoso. Ele te perdoa toda vez que você pede perdão. Às vezes você erra com sua mãe, ela não te perdoa na hora, não. Ela fica chateada. Deus não fica chateado, não. Ele entende. É você humano que não entende, que tem que estudar para entender. Entenda que você humano não entende nada. Então estude para entender um pouquinho, para não ser tão ignorante assim. Estude lendo, estude ouvindo, estude pensando só você mesmo. Estude você e vá para um lugar e fique 7 dias sozinho, isolado, no meio do mato, ou na cidade grande, se você gosta de cidade, mas sozinho, sem ninguém do lado, para você fazer o que você quiser, para não deixar você atordoado e ter que resolver. Não, tira uns dias para você, se você puder, tá? Tira uns dias para você, cara. Ah, mas eu tô no meio de um negócio. Ah, termina esse negócio se não for possível, mas tira um dia só para você e Deus. Porque Deus precisa desse dia com você, desses dias com você. Você ficar só rodeado de gente o tempo todo, você pode achar que isso é bom. É, mas talvez isso seja um pouco ruim a longo prazo.
ficar só rodeado de gente o tempo todo. Para onde você vai tem gente. Se isola um pouquinho por um tempo, depois volta. Pode ficar sumido. Você tem gente para ajudar a melhorar a vida. Pode ser que você tenha filho para criar, um esposo ou um marido para ajudar, né? Então é isso. É isso que o trabalhador da luz tem que fazer. Trabalhar com inteligência, não com doutrinação e com regras. Não existe regras. Não existe regras. As regras que vocês têm que seguir são as leis do mundo aí. Mas para Deus, não existe regra. Deus é ilimitado. Se você ama, você sabe que você não vai fazer mal para ninguém, porque você amando a si mesmo, você ama o próximo. Você não quer que ninguém te machuque. Então não machuque o outro. Você ama, você entende isso. Precisa de regra? O ser humano é tão complicado que precisa de regra. A gente sabe que precisa, mas para você que é um cara mais que tem mais paciência, que é uma moça que tem mais paciência, consegue escutar isso que está ouvindo isso aqui, você não precisa de regra. Você só precisa amar. É isso. Você só precisa amar. Tem um amor que ele é confundido com amor, que chama-se ódio. É uma coisa que é confundida com amor, que chama-se ódio. Ou posse, ou poder. Como assim? Ou posse, ou poder? Ódio? É. Aquele amor condicional, totalmente condicional, em que no fim não é amor. Ah, eu tô contigo e não abro. Só que você fez uma coisa que me desagradou. Você tá com ele ou tá com ela e não abre, mas ele ou ela fez algo que te desagradou ou saiu da sua linha, saiu da sua doutrina. Você começa a maldizê-lo mentalmente, primeiramente, né? E depois pode até sair o som na sua boca, falando mal da pessoa. Às vezes você nem fala para ela mesmo, fala para os outros, que é pior ainda. Aí você gera aquela criação mental ruim, você mesmo cria uma criação mental ruim sobre aquela pessoa que você falou que estava com ele e não abria. Agora você está falando mal dele. Isso é normal, ser humano fazer. Vocês são humanos. Mas não coloca a culpa só na carne, não, tá? Porque seu espírito tá aí. Sua alma tá aí. Então, quando a gente estava, como a gente estava dizendo, a culpa de quem erra não é inerente só da carne. Ela vem do seu espírito, vem da sua alma, ela vem do seu interior. Então, nada de colocar a culpa, é porque eu sou o descendente de Adão, então eu tenho o direito de errar. Claro que você erra, claro que você tem o direito de errar, mas você não pode ficar nesse pensamento, o direito de errar o tempo todo e ficar errando todo dia. Tem muitos que sabem o que tem que fazer, o que tem que ser feito, mas não faz, né? O vídeo vai tomar um pouquinho para outro rumo, porque, como vocês viram aí, foi corrompido o arquivo, né? Eu tinha gravado bastante vídeo aí pra frente, o microfone aqui, ó, acabou a bateria ontem. Aqui já é outro dia. Então a gente vai tratar dos assuntos da alma. O que a sua alma tem pegado do exterior e trazido para dentro dela mesma, para dentro de você, do seu interior. Às vezes os assuntos, eles se misturam
para justamente fazer sua mente funcionar e fazer você pensar melhor, fazer você ficar mais eclético quanto aos assuntos espirituais, aos assuntos diversos da espiritualidade. Conseguem compreender? Então, por isso acontece algumas mudanças ao longo do caminho, por isso acontece algumas intervenções que são feitas pelo alto, são feitas pelos Exus. Vocês já ouviram falar que os Exus eles podem abrir portais e podem acessar o futuro ou o passado e mudar a linha do tempo ou mexer algumas engrenagens, algumas configurações que fazem a linha do tempo mudar para você, meu filho. E às vezes, ou na maioria delas, você não entende, porque dói, vai doer. E você chora e reclama de novo e pergunta para Deus: por que está sendo assim? Mas bom servo que você é, você pergunta, mesmo chorando e indignado com aquilo que aconteceu, com aquilo que ouviu, com aquilo que passou, você entende que é para o seu melhor. Você não sabe o do futuro, mas nós sabemos. Deus sabe do futuro. Às vezes, Exu acelera porque está muito parado. Você está muito na zona de conforto, muito parado. E às vezes você está querendo acelerar demais, achando que está pouco, achando que está devagar, com imediatismo, como sempre, e Exu desacelera. Ele dá uma travada nas coisas para que você não se machuque espiritualmente e fisicamente. As duas coisas acontecem. Mas eu não acredito em Exu. Não se preocupe, acredite em Deus. Porque os Exus são os embaixadores do Cristo. Jesus, Jesus tem vários trabalhadores, vários colaboradores. Assim como uma grande empresa tem vários colaboradores, Jesus também tem. E esses colaboradores têm nomes, têm jeito de trabalhar, têm personalidades, tem uns mais afáveis, amorosos, tem outros mais, digamos assim, agressivos na linguagem de vocês, mas não são agressivos, são apenas enérgicos naquilo que fazem. E vocês, por muitas vezes, não entendem. Mas pode ser que no outro dia você acabe entendendo. Pode ser que hoje você não entenda, mas no outro dia você vai acabar entendendo. Então não chore pelo leite que foi derramado. Talvez aquele leite estava envenenado e te traria um grande tropeço, um futuro bem próximo. Então é melhor regredir na sua visão, regredir, dar alguns passos para trás, do que dar muitos passos para frente e lá na frente cair no abismo. Pense bem em tudo o que acontece na sua vida. Pense bem. Vamos dar um tempinho para vocês pensar. Tudo que acontece é para o bem daqueles que confiam no Pai. Se você confia nele, confie que aquilo que está acontecendo contigo hoje pode ser algo muito bom futuramente, pode ser uma experiência grande que você está passando e não vai mais ter que passar por essa experiência que você diz ruim no dia de hoje, no atual momento em que vive. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por algumas coisas aí que vocês não vão passar de novo, porque já aprenderam, né? Errar é humano. Persistir no erro é pior do que humano. Tá me chamando de ruim? Não. Não. Pode ser que você mesmo que se disse isso. Tem palavras que não precisamos dizer, você mesmo o diz, você mesmo o sente. E não são todos, são só alguns. E não estamos aqui para ficar medindo palavras e passar mel na sua boca.
Mas muitas vezes a gente vai fazer isso, porque tem pessoas que precisam escutar devagarzinho. Porque criança se alimenta com leite. Adultos se alimentam com comida sólida. Crianças se alimentam com leite. Adultos com comida sólida. Né? Então prestem atenção nas coisas que acontecem com vocês. Não reclamem. Porque reclamar é clamar o problema para você de novo. Nossa, então eu reclamo demais, hein? Pois é, quantos problemas você não tem e está só traindo mais problema para você? Somente problemas. E as soluções? Chamem as soluções. Chamem nós. Conversem conosco. Não precisa forçar a conversa, só conversa. Chama-nos para te ajudar. Chama-nos os Exus para te ajudar. Estude mais sobre os Exus que você vai saber o que eles são, se você ainda não sabe. Porque muitos aí podem ficar assustados quando escutam falar algo desse tipo, como se Exu fosse do demônio. Não, não, não. Alguns seres demoníacos imitam os Exus justamente para os enganarem, para pregarem peças em vocês. E até os trabalhadores da luz, como esse aqui, ó, já foi enganado algumas vezes. E tem muitos aí que foram enganados também, porque a bondade habita aí no seu coração. Já caiu em algum tipo de golpe mental, espiritual, físico, emocional, né? Também, porque a emoção, ela é capaz de elevar uma pessoa e de colocar ela lá embaixo. Palavras podem gerar guerras, confusões, conflitos e também podem gerar paz, amor, harmonia, comunhão. Quando falamos um pouquinho mais forte com vocês, é para ativar códigos dentro de vocês que estão dormentes. Vocês não sentem? Não estão sentindo a palavra mansa, então temos que falar forte com vocês. Temos que colocar pedras nos seus caminhos para vocês levantarem as pernas, porque não querem nem levantar os pés. Querem esperar tudo sentado, parado, inerte. Falamos com muitos. Percebam que estamos em um momento de transição. Transição para a próxima dimensão. Qual é a dimensão em que você vibra agora? Quem está na terceira está indo para a quarta. Quem está na quarta indo para a quinta. Na quinta para a sexta e na sexta para a sétima e assim por diante. Então, a todo momento estamos em transição. Só que agora é a transição planetária. É o planeta todo que está vibrando, está tremendo para subir, porque essa vibração de densidade da Terra tem que ir embora. Só tem problemas aqui neste planeta. Apesar de ser um planeta de expiação e provas, é um planeta que vai ser regenerado um dia. Para ser regenerado um dia, tem que começar um dia, né? E já começou há mais de 2000 anos. Para vocês parece muito tempo, mas não é não, é pouco tempo. Porque para mudar uma ideia na cabeça dos humanos é difícil, dura eras, milênios. Quando dizem que o Cristo vai governar por 1000 anos, não é que ele vai descer aqui encarnado e falar, eu sou o Cristo, vamos viver em paz por 1000 anos. Não é bem assim. Vai ser assim, mas não é bem assim. Como vai ser? A sua consciência vai estar sendo treinada durante alguns anos. Quando chegar no nível que o planeta todo consegue suportar a frequência do amor de Cristo, da consciência crística, aí sim vocês vão ser abençoados pela consciência, pelo amor crístico, e vão viver milênios com essa consciência, e aí vão subir para outra consciência. Os que não suportarem o amor, a frequência do bem, os que não suportarem são aqueles que não gostam do bem, aqueles que repudiam o bem, aqueles que passam as pessoas para trás,
aqueles maus espíritos, esses não vão ficar, não vão suportar o amor que vai ser emanado aqui. Vão ser exilados para outros planetas para começarem de novo. Alguns muito problemáticos vão ser exilados para planetas mais primitivos que esse ainda, para ficarem lá nas cavernas quebrando pedra e fugindo de monstros gigantes, como vocês já passaram por isso, muitos de vocês. Inclusive esse que vos fala agora já passou por muitos problemas aí nessas vidas passadas, hein? E agora ele está lutando aqui, procurando ajudar vocês e ajudar ele também, claro, sempre, para evoluir, para não ter que voltar para esses lugares sombrios, problemáticos e ficar lá sofrendo durante milênios. Porque a eternidade não sofremos a eternidade. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, justo, amoroso. Ama você mais do que você consegue amar a si mesmo e a qualquer pessoa deste planeta, porque você, humano, não sabe o que é amor. Mesmo você que é espírita, que procura livros e livros e mais livros e vídeos durante anos e anos e diz ter melhorado. Melhorou sim, mas ainda não sabe o que é amor, não. Acha que sabe. Porque você mesmo, quando passa alguns dias, você fala, caraca, hoje eu estou melhor do que alguns dias atrás. Então você mesmo admite que você não sabia há alguns dias atrás o que você sabe hoje. Imagina daqui milênios o que você não vai dizer de você hoje. Isso não é para humilhá-los, é para acordá-los, desadormecer esses olhos que estão fechados. Estão abertos, mas estão fechados, não enxerga nada na sua frente. Tem uma trave nos seus olhos, você só enxerga cisco nos olhos dos outros. E os seus olhos? Olhe para si mesmo. Preste atenção no que você faz. Pare de falar dos outros. Pararemos de falar dos outros. Vamos falar de nós, a evolução. A salvação é individual e você não morre. Tira isso da sua cabeça. Você vai viver para sempre. Você está em um corpo. Você está em um corpo. Mas o seu reino não é daqui. O seu reino é de outro lugar. Mas você pode ser um reinante aqui também. Um governante. Um homem ou uma mulher de Deus. Longe de religiosidade. Longe disso. Nós estamos aqui para falar de religiosidade. Para vocês que não sabem, isso aqui não tem nada de religião, tá? Aqui, ó. Não tem nada de religião nisso aqui. Nada. Isso aqui é totalmente universalista. Totalmente. Vocês humanos que confundem as coisas, confundem tudo. O mestre não veio trazer religião para ninguém. Ele veio trazer conhecimento. Ele veio trazer toques. Toques conscienciais. E naquela época, ele mesmo disse, vocês não estão preparados para mim. Vocês não entendem as coisas da Terra. Como eu vou falar das coisas do universo, do cosmos, de outros planetas, de outras galáxias, de seres, de naves, de Deus? Eu tenho que falar de homens, para vocês entenderem. Por isso que a espiritualidade chama a atenção. Ela sabe como chamar a atenção. Não são só videozinhos bonitinhos, amorosinhos, titiquinhos, tudo bem bonitinho, que vai fazer efeito em você. Não, é o que sai da boca. É o que sai da boca. Que atiça o seu espírito, que faz ele se interessar por aquilo que ele está ouvindo, pelo futuro glorioso que você tem aí dentro. Mesmo que você não acredite, eu acredito. A vida de um trabalhador do Senhor, ela muitas vezes é solitária. Já dissemos isso aqui. Porque vocês estão em meio a
trevosos. Rodeados de trevosos. Se você não está achando os trevosos, então olhe para si mesmo. Porque não são todos aqui que são luz. É a minoria, infelizmente. Mas o jogo é esse, o planeta é assim. Os vídeos que são postos aqui neste canal são para alertar vocês daquilo que ele foi alertado, aquilo que ele está sendo alertado, está vendo, está sentindo, está passando também, daquilo que ele lê em alguns lugares, escuta, entende. A gente passa aquilo que a gente consegue suportar também. A gente, eu estou falando eu, Carlos, tá? A gente consegue suportar algumas coisas, não tudo. E a gente consegue passar algumas coisas também, não tudo. Porque não podemos passar tudo, porque o médium não vai entender e você também não vai entender. Temos que ir aos poucos. Temos que ir plantando as sementes. Tudo que é posto aqui é para o bem e evolução de todos vocês que nos veem, nos assistem. E acredite, tem espíritos aqui falando através do Carlos. Tem espíritos aqui falando através dele. Precisa de nomes? Não precisa de nomes. Nem o Carlos precisaria de um nome se ele só estivesse falando verdades. Porque o que vale é a verdade. O que vale é o que sai da boca. E quando não se fala, o que vale é o que sai do seu campo áurico, do seu magnetismo, o seu campo emana energias. Quais são as energias que você está emanando, filho meu? Quais são as energias que você está puxando das pessoas? Porque você é um médium. Você puxa energias. Já passamos do tempo de ficar explicando o que é invisível. Você acredita no invisível. Por isso você está aqui. Porque essas palavras não são à toa. Ele não os conhece. E poucos de vocês conhecem ele. Então não duvidem do que falamos para vocês. Gostamos de alertar, gostamos de falar. Falamos há milênios. Descemos aqui neste planeta para falar há milênios. Saímos deste planeta, vamos para outros e falamos com eles também, porque amamos ajudar os nossos filhos. Muitos de vocês são nossos filhos de verdade, são nossa família. Parentesco, grau de parentesco do mesmo planeta, do mesmo sistema, da mesma galáxia. Vizinhos de planetas. Já convivemos juntos. Seres de Sirius, de Pleiades. Muitos de vocês são das Pleiades. Muitos de vocês são de Sirius. Muitos de vocês, ou alguns de vocês, são de Arcturus, ou já passaram por lá. Muitos vão sentir. Outros não estão preparados para sentir e não se sentem diminuídos. Códigos estão sendo ativados na sua mente, na sua memória, para você relembrar, não claramente, mas você vai sentir com o tempo. A semente vai crescer, vai brotar, e você vai sentir. Você vai lembrar de algumas palavras. Você pode não gostar de muitas coisas que nós dizemos, mas nós não nos importamos com isso. Porque a mãe ou o pai, quando repreende o filho para que ele não faça a coisa errada, é porque ele ou ela ama o filho. E o filho não entende, mas quando o filho cresce, faz 18, 19, faz 21, faz 30, ele entende. Ele sabe por que o pai fez aquilo com ele. Às vezes o pai deu uma exageradinha, mas se ele não exagera, o filho não ia respeitar.
Porque vocês são carentes. Infelizmente. Carentes de quê, Carlos? Nós somos carentes de quê? Carentes de conhecimento, carentes de amor, carentes de atenção. Vocês só escutam quando falamos rispidamente. Poucos escutam com amorzinho. Mas até os que escutam no amorzinho escutam rispidamente, porque eles entendem que precisamos falar assim algumas vezes. Alguns extraterrestres que vêm daí, de outros lugares, eles podem incorporar em mim. Sabiam disso? Eles podem incorporar em mim e falar para vocês. Incorporação anímico-mediúnico. Eles fazem acoplamento áurico. Eles chegam, fazem o acoplamento áurico e falam através de mim. Por isso que muitas vezes eu, Carlos, falo algumas coisas que eu não estava nem esperando falar. Porque eles estão na minha mente, falando com vocês agora, sussurrando para mim e eu falando para vocês. Mas não é como se eles estivessem sussurrando e eu repetindo. É um bloco de informações que vem na minha mente. Não é como antigamente, que era incorporação inconsciente. Hoje, nós, médiuns, estamos trabalhando dessa forma com os espíritos, porque entendemos que vocês já estão evoluídos o suficiente para não precisarem ver um médium todo curvado falando como um preto velho ou falando como um Exu muito bravo. Às vezes isso acontece, sim, acontece. Mas não precisamos ficar bebendo cachaça, não precisamos dessas coisas, porque já estamos evoluídos um pouquinho, o suficiente para que vocês entendam que não é o Carlos que fala sozinho. São outros seres que podem vir e falar através dele, porque ele está se colocando à disposição para ser usado por nós. É, ele se coloca à disposição e nós chegamos. Nós vemos uma luz bem longe. E a gente está em outros lugares fazendo trabalhos também. E a gente vê aquela luz, aquele ponto, aquela coluna de luz dentro de uma casa. E vamos lá ver o que é. Opa, está acontecendo ali uma transmissão para o mundo físico. Vamos lá, vamos ver se temos espaço. Vamos ver se o médium tem frequência o suficiente, tem amor dentro de si. E tem honestidade o suficiente para passar ou repassar aquilo que estamos querendo passar para a humanidade neste momento. Ou no momento futuro, que alguém vai assistir e vai se tornar este momento. E a gente vem se aproximando e sentimos que o médium está muito bem ali falando sozinho, mas a gente quer passar uma mensagenzinha, sabe? Aí a gente chega perto dele e aí ele deixa a gente passar a mensagem. E muitos de vocês entendem que não é ele que está falando. Então não precisamos provar nada para vocês, vocês mesmos provam a si mesmos. Aqueles que acham que isso é loucura, não tem problema, podem achar o tempo que vocês quiserem. Mas vocês estão ouvindo e estão aprendendo mesmo assim. É o Carlos que está falando? Então é o Carlos que está falando. Quem é o rosto que está aparecendo? É do Carlos, então é ele que está falando. Ele gosta muito da gente também. Então ele acha que é necessário se colocar à disposição para que a gente possa passar umas mensagenzinhas para vocês, meus filhos. É, são mensagens que parecem que são simples, não vão levar a lugar nenhum, mas isso faz um remeleixo dentro do coração de vocês. Vocês nem imaginam. Faz vocês
até vomitar alguns. Falei, vomitar o que eu comi? Não, vomitar aquilo que você falou. Peraí, como é que eu vou vomitar o que eu falei? Você vai rejeitar aquilo que você disse ontem, porque aquilo que você disse ontem foi muito, mas muito ignorante. Não estamos falando de ninguém, tá? É você mesmo que está se batendo aí por dentro. Não citamos nomes de ninguém. Mas nós vemos todos vocês, nós vemos os seus sofrimentos, vemos as suas alegrias. Apesar afinal, meu filho, sabe o que vocês têm que fazer? Escuta mais música, rapaz. Escuta mais música, brinca mais. É, vocês estão muito caretas, vocês estão trabalhando demais. Vocês estão trabalhando demais. Ah, mas Preto Velho tá falando pra eu parar de trabalhar? Não, não tá falando pra vocês parar de trabalhar, não. Nós tá falando pra vocês dar uma aliviada, dá uma paradinha, rapaz, dá um tempinho pra Deus. Deus quer falar com vocês. Ele quer estar junto com vocês. Ele gosta de vocês, mas parece que vocês não gostam dele, pô. Tá difícil. Aí nós temos que fazer algumas baguncinhas na vida de vocês aí pra vocês lembrar deles. E quando vocês começam a ficar melhor de vida, parece que vocês esquecem dele. Mas nós voltamos vocês quando vocês estão de novo pro ponto inicial. Isso é totalmente normal, é muito comum aqui. É muito comum aqui nesse planeta, porque o planeta te empurra a ser materialista. É, a ser apegado a coisas da terra. É, apegado a coisas daqui da terra, que vocês não vão levar para lugar nenhum. Mas não estamos dizendo para vocês não fazerem nada. Aí vocês pensam um pouquinho, tá? No que está sendo dito aqui para vocês. Muitos vão entender. Né? Um bom entendedor, não precisa nem terminar a frase. Preto Velho gosta muito de vocês. Preto Velho é de Sirius. Sabia que ele é de Sirius? Sirius B? É. Não quer dizer que eu sou melhor que vocês, não. Porque quando eu venho aqui eu falo de forma bem simplesinha. É porque o médio aqui ele gosta de falar muito bem, sabe? Aí ele fica um pouquinho assim acanhado de falar errado. Mas vocês entendem, vocês estão entendendo. É o perfil dele, é anímico mediúnico. Ele deixa a gente falar, tá bom. Não precisa fazer igual a gente faz, ele só precisa falar. Se ele tá falando, tá bom. Tá saindo a mensagem, tá? Vocês estão aí de boa, estão rindo, estão sossegados, estão recebendo de coração. Por que a gente faz essas coisas? Por que não tem que ser tudo certinho, assim, tudo na risquinha, tudo falado bonitinho? Não, é porque a gente gosta de chamar atenção, sabe? Não é só de vocês que estão assistindo, tem muitos que estão ouvindo a gente aqui, que estão vendo essa palestra. Não é só vocês, não. Tem muitos, tem alguns portais que podem estar abertos neste momento, transmitindo a língua dele para outras línguas e eles escutando alguns prisioneiros por aí no universo, precisando escutar uma boa verdade, sabe? Boa verdade de alguém que nem vê as coisas e acredita, e eles estão vendo e não acreditam, rapaz. Que coisa, rapaz. Aí eles vêem um médium desse aqui, não vê nada, não enxerga nada no mundo espiritual. De vez em quando vê as coisinhas, mas não é nada. Agora eles que estão lá, sem carne, vendo tudo, vendo as coisas acontecer, vendo vocês, vocês não vendo eles. Eles veem um médium desse aqui falando desse jeito, deixando a gente falar por ele. Aí eles falam, não é possível que esse médium que não tá vendo nada acredita nessas coisas. E eu tô vendo e não tô acreditando, e tô duvidando, e tô culpando Deus ainda. Até quando eu vou ficar nessa prisão aqui? Não, 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 não. Aí sabe o que acontece? Ele se arrepende, aí vem alguns benfeitores da luz e vão lá e falam, e aí, vocês se arrependeram? Vocês querem ajuda? Quer? Não, estamos aqui para te ajudar, meus filhos. É desse jeito que acontece. Vamos assistir um filme lá, Nosso Lar, do Chico. Vai lá assistir o 1 e o 2, assiste os dois. Nosso Lar, vai lá assistir o filme. Vai assistir o filme Nosso Lar, vai.
É brasileiro o filme. Vocês vão entender o que, é que nós estamos falando aqui. Vocês vão gostar. Se você já assistiu, então não precisa nem ver de novo, você já sabe. Ué. Eles vivem. Os espíritos vivem. Então, quando alguns espíritos veem alguns médiums fazendo o que Deus quer que a gente faça, não o que Deus obriga que a gente faça, porque Ele não obriga ninguém a nada. Ele se alegra de ver o filho tentando, se esforçando, tropeçando, levantando, cai, rala, se rala todo, mas continua falando de Deus. Ah, esse é o fio bom, rapaz. Que fio bom é esse? Uhum. Uhum. Que coisa boa, hein? A vida passa, meu irmão. É de muito pouca duração. Vamos acordar. Acordem! A vida, ela é um fio. E quando Deus quer, Ele corta esse fio. Você não tem controle de nada. Não pense você que tem controle da sua vida porque você é um fio. Um dos fios do tecido, tecido por Deus. Você é apenas um dos fios. E você sendo um fio, vai lutar contra o vento? Deixa o vento te levar, rapaz. Deixa a vida te levar. Claro que estando com Deus, com Cristo, né? No coração, com amor na mente, para passar para os outros, sendo compreensivo com aquele que te irrita. Porque ser compreensivo com aquele que te ajuda é fácil. Mas não precisa nem de Deus. Ser compreensivo com quem te ajuda é fácil. Quero ver você ser compreensivo com quem te F de verdade, rapaz. Aí eu quero ver você ter Deus mesmo. Será que tu tem? Hum? Uhum. Uhum. Vamos amar o próximo aí, minha gente. Jesus estava sendo torturado, maltratado, cuspido, xingado e estava amando. E você, já passou por isso e está xingando à toa? Vou falar mais nada. Prestem muita atenção. Vocês são apenas um fio no universo inteiro. Vocês não sabem quando vão ser cortados ou desligados da tomada. Não quer dizer que vocês vão desaparecer. Pelo contrário, aí que vocês vão viver e vão ver toda a merda que fizeram. Alguns vão ver todo o bem que fizeram e vão se alegrar muito. Não existe ameaças aqui. Existe jogar a real. E é assim que trabalhamos com este médio daqui. Ele não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nem dele mesmo. Ele mesmo briga com ele mesmo. E ele gosta. Ele gosta. É isso aí. Porque a vida passa, meu irmão. É de muito pouca duração. A vida passa. Então vamos abrir os olhos do coração. Às vezes seus olhos estão abertos o tempo todo, 24 horas, você não está nem dormindo. Aí você não enxerga nada na sua frente. Tem que fechar os olhos também. Às vezes você enxerga com os olhos fechados. Sentindo, amando, cuidando. E aceitando ser cuidado também. Deixa de ser egoísta e não querer que os outros te ajudem, não. Deixa eles te ajudarem. Peça ajuda. Humildade. Seja humilde. Não queira ser egoísta. Não queira resolver tudo sozinho também. Você precisa de ajuda. Tenha o discernimento de quem pode te ajudar e quem você pode ajudar. Discernimento. Sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Ele. Quando você perder uma grande quantidade em dinheiro, você vai ser sábio de entender. Por que eu perdi? Ao invés de ser tolo e xingar tudo. A culpa deve ter sido sua. Sempre a culpa é sua. Prestem atenção nos sinais. Prestem atenção nas palavras.
Prestem atenção nas emanações que saem das pessoas para você. Não as repudiem porque elas te mandam energias ruins. Devolva com amor, mesmo que você não fale nada. Às vezes a pessoa não está querendo ouvir. Você sabe que se você falar vai dar um problema. Fica caladinho e só manda energia boa, pensamentos bons, porque funciona também. Você não está vendo o pensamento e nem está ouvindo. A pessoa também não está vendo e nem ouvindo, mas ela pode sentir a sua repreensão, a ignorância dela, só no seu silêncio. Só no seu silêncio. Às vezes o seu silêncio e um olhar profundo nos olhos, sem julgamento, amando, tentando entender por que aquela pessoa está fazendo aquela coisa ruim contigo. Só o olhar nos olhos, a emanação do seu coração para o coração dela e o olhar nos olhos já a repreende e faz ela pensar muito. Esta é a nossa mensagem. Esperamos que fiquem todos com Deus, todos na paz de Cristo. Espero que possamos ter ajudado vocês hoje. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.